Pronto. Então o que é que acontece? Nas redes 5G existe aqui uma relação muito grande com o SDN, ou uma necessidade do SDN a vários níveis, e de outro conceito que vamos introduzir agora, que é este NFV. Este NFV é o quê? Isto que vem, quer dizer Network Function Virtualization, e basicamente tem a ver com o quê? Tem a ver com trazer um bocadinho do que já acontece no mundo da computação, ok? Portanto, tem a ver com o que já acontece no mundo da computação e em que nós o que já fazemos muito é ter hardware commodity, portanto, servidores off the shelf, e que depois então usamos os tais hypervisors, bare metal hypervisors, orquestradores de rede, de containers, etc., em vez de sistemas operativos diretamente. E depois então temos então estas cargas de computação que são instanciadas ou como máquinas virtuais ou como containers. E, portanto, esta ideia do mundo da computação está a ser trazida para o mundo das redes. Porquê? Por um lado, por necessidade, porque esta virtualização da computação depois tem que ter uma ligação em termos de rede, porque hoje em dia tudo o que é aplicação precisa da rede, portanto, nós hoje não temos praticamente aplicações que não necessitem da rede, ou que não sejam distribuídas de alguma forma, e, portanto, esta agilidade toda que se traz do mundo do computing tem que passar também para a parte da rede, e nesta definição que houve do 5G, isto sempre foi pensado. Portanto, para além da introdução dos novos standards e das novas maneiras de comunicar em termos de rádio, portanto, dos MIMOs, das Intelligent Surfaces, dessas coisas todas, que aumentam muito a capacidade aqui na zona do acesso wireless, existe toda uma outra definição que também veio no 5G, que tem a ver com esta convergência entre a computação e o sistema de comunicação. Porquê? Porque todos estes avanços que foram feitos na parte wireless também tinham como em mente o quê? Use cases e serviços que não eram tão tradicionais. Portanto, e isto foi muito pendurado em coisas que estão a aparecer agora, nomeadamente no IoT, não é? Mas também na indústria 4.0, nos connected vehicles. Portanto, pelo menos estas três grandes use cases, que não eram use cases tradicionais das redes, no 4G, porque no 4G o que nós tínhamos era fundamentalmente dados e comunicações, não é? Portanto, nós estávamos a falar de ter dados, ou seja, ter internet e ter comunicação e, portanto, na Web 2.0 e suportar a Web 2.0. Portanto, estamos a falar de redes sociais, de vídeo, de streaming, e isso eram as grandes aplicações no 4G. E agora estão aqui a surgir estes novos use cases do IoT ao nível das cidades, mas também às vezes ao nível mesmo das habitações inteligentes, monitorização do espaço urbano, pronto, uma série de coisas que se podem fazer. Aqui um bocadinho mais longe, com menos coisas já deployed, mas também de a rede suportar, por exemplo, a ligação entre veículos, ou seja, redes veiculares, e também ao nível da indústria também suportar uma série de use cases novos. E então surgiu aqui esta ideia de haver serviços. Okay? Portanto, o que eu tenho aqui são serviços end-to-end, que eu posso ver como cadeias de serviços. O que é aqui uma cadeia de serviços? Eu preciso de alguma coisa, eu tenho equipamentos que estou a comunicar, por exemplo, temos aqui um serviço verde e um serviço vermelho, ok? Em que podem imaginar aqui cada ícone destes como neste casto aqui, isto são os hosts, vamos falar aqui um caso de indústria, que isto são os hosts, são robôs, aqui estamos a falar dos carros que são os hosts, e depois poderemos ter aqui uma gestão de acessos, um router no qual eu tenho que passar para fazer ligação a algum sítio, um servidor de uma aplicação, um load balancer. Portanto, o que acontece é que há aqui um conjunto de coisas que têm que estar interligadas para formar um serviço. Não é? Nomeadamente, imaginem o IoT, eu tenho um conjunto de sensores espalhados
pela cidade, isso tem que estar ligado a uma gateway, para onde eles comunicam, onde depois, e depois isso normalmente estar a ser colecionado num data center, onde depois eu faço qualquer coisa com a informação daqueles sensores. Ou seja, eu quero montar, se eu quiser montar um serviço, eu tenho um conjunto de coisas que tenho que ter. Mesmo se eu for para coisas mais tradicionais, como o Enhanced Mobile Broadband, ou seja, acesso à internet com muita largura de banda, por exemplo, em zonas muito densas, onde há muita gente, ou porque vai haver um concerto, por exemplo, eu posso ter que montar um serviço até só para a duração de um festival, por exemplo, e não vou montar uma rede para uma coisa que demora X tempo, então preciso de repente usar uma rede que já existe, mas vou montar um serviço ali. Se calhar vou aumentar o número de gateways que estão ali, vou aumentar, ou vou ter coisas específicas do evento que tem que estar a correr num determinado data center e, portanto, vou ter que interligar as torres que estão a cobrir a zona do evento diretamente a esse data center onde vão estar os servidores de uma determinada aplicação que exista para aquele evento. E, portanto, eu vou ter aqui que fazer uma cadeia de funcionalidades que têm que estar interligadas. E isto define um serviço. E isto vai ter, começa a ter uma rapidez ou para já uma diversidade e uma rapidez de setup que era uma flexibilidade que não existia antes. Portanto, antes, o que era um serviço? Era o nosso serviço residencial, que é uma coisa que a gente faz um contrato a 24 meses. E, portanto, eles têm que montar uma rede de acesso, têm que conseguir chegar à casa das pessoas, têm uma rede física, etc. etc. Ou, ou vender um serviço daqueles que nós vimos de service provider, de interligação de branch offices, em que eu criava uma coisa em PLS. Tudo isso agora é mais dinâmico, até vimos já o caso do SD-WAN, um bocadinho para este serviço do branching, também já a ser muito mais dinâmico, e a poder usar várias alternativas. Mas agora entrou aqui outros tipos de serviços que podem ter naturezas transitórias, pode ser uma coisa para fazer agora, pode ser uma coisa relacionada com a transmissão de um jogo de futebol, pode ser uma coisa que tenha a ver com uma coisa que vai ocorrer só durante algum tempo. E, portanto, as redes têm que dar aqui esta capacidade. E depois também existem novos conceitos, como, por exemplo, a ideia de existirem virtual operators, portanto, são operadores virtuais que vão usar infraestrutura física para criar um serviço destes, mesmo eles estando a operar continuamente. E, portanto, eu posso ter várias coisas destas a partilhar a mesma infraestrutura física. Ok? Portanto, quais é que são aqui os building blocks deste mundo, deste cenário? Portanto, nós temos as zonas de acesso, seja wired, seja wireless, portanto, com fibra ou com a rede de rádio. Depois posso ter sensores da IoT, que também estão ligados normalmente através de uma tecnologia qualquer wireless. E depois tenho zonas de computação, ok? Que é o que está aqui, que são estas nuvenzinhas, ok? E estas nuvens podem estar mais perto da ponta, que é o que nós chamamos o fog, em vez de cloud, ok? Porque é uma cloud near the ground, não é? Portanto, é o quê? É um data center que está mais perto da zona de acesso da rede, mais pequeno e mais perto para aplicações onde o delay é crítico. Isto aqui tem dois nomes, tem o nome de FOG, também tem o nome de MEC às vezes, que é de Mobile Edge Computing. Okay? O FOG é Computing Along the Network, ou seja, é para outros tipos de aplicações diferentes das que correm naqueles grandes data centers, de uma Google, de um Facebook, para coisas onde o delay é mais crítico, como por exemplo o IoT ou as redes veiculares, em que se eu, por exemplo, quiser ter uma cidade onde os carros conseguem comunicar entre eles, podem eventualmente usar gateways para fazer essa comunicação. Pode haver depois algum tipo de aplicação que utilize controle de tráfego, por exemplo, dos semáforos a partir da informação que recebe dos carros. Isto tudo tem que ser feito perto, porque o delay é crítico. E, portanto, esse tipo de aplicações terá que estar a correr num data center que está ali, na cidade, ok? Alguns na cidade, onde a informação não tenha que viajar até um data center que está nos Estados Unidos.
porque esses milissegundos que se ganham daquilo estar ali perto podem ser críticos. Ok? E depois aqui temos isto é o FOG, e depois o MEC acaba por estar relacionado, porque aqui ok, o FOG ainda posso considerar que tem ali um pequeno data center, o MEDS é ter uma coisa quase na base station da rede rádio e ter aí um servidor ou dois ou três que estão a fazer computação para alguma coisa. Ok, mas são dois conceitos muito parecidos. Portanto, eu tenho aqui, em termos de computação, tenho isto a dois níveis. Tenho computação mais centralizada, na cloud, e depois menos centralizada na FOG. Ok? Ou no mobile Edge Computing. E isto aqui é o nosso nível, portanto, e vocês eventualmente, não sei se em redes móveis já falam de algumas coisas destas, portanto, aí falarão do que é cenários mais concretos de mobile edge computing ou de fog computing e o que é que está mesmo depois normalmente a correr aqui. Aqui nós, numa perspectiva mais de rede, interessa-nos que isto acaba por ser a mesma coisa. Portanto, o que é que eu tenho aqui quando montar um serviço? Quando eu tenho que montar um serviço, eu tenho que ter computing e interligar esse computing. Ok? Portanto, a abstração é sempre esta, ao nível da gestão da rede. E é aqui que estão os problemas que nós queremos resolver. Portanto, o que eu quero é que, de repente, alguém dá-me uma lista de coisas que têm que estar a correr neste servidor, neste servidor, neste servidor, neste servidor, neste servidor. Portanto, nos zones onde há computação, na cloud, na FOG, ao Mac. E depois a rede tem que transportar os dados entre essas zonas de computação. E basicamente é isto. E as zonas de acesso, onde estão depois os hosts que estão a consumir o serviço. Ok? E portanto aqui o que acontece é que, portanto, nestas microclouds, nas clouds ou nestas microclouds, que estão mais perto da Edge, o que eu vou ter é um conjunto de funções virtuais. Ok? Estas funções virtuais fornecem o quê? Aplicações e serviços de rede. Ok? Portanto, não só aplicações, mas às vezes serviços de rede, por exemplo, load balancing, controle de acessos, políticas de acesso, segurança, até, eventualmente, pode haver uma parte aqui de haver mesmo switches e routers que estão a ser feitos na zona de computação. Nomeadamente, se este serviço quiser ter uma abordagem como a que acabámos de ver, de ter uma overlay. Né? E aí o que vai acontecer é que eu estou a interligar estes pontos das nuvens pela rede física, mas depois nestes pontos das nuvens há aqui também switches em software, okay? Que estão a correr aqui dentro, porque depois estas nuvens ainda fazem uma overlay por cima da rede física, porque querem fazer alguma coisa espetacular em termos de rede ou fora do normal. Então agora a rede é vista com estes três planos. Okay? Nós até agora vimos sempre isto muito aqui. Okay? A rede na infraestrutura, como configurar individualmente cada uma destas coisas, como pôr esta infraestrutura a funcionar. E isto continua a existir no 5G. É por isso que nós na cadeira continuamos aqui a fazer esta parte e a ter que perceber como é que tudo isto funciona. Porquê? Porque a infraestrutura tem que funcionar ao nível físico. Eu tenho que saber configurar os VLANs, saber o que é um domínio de broadcast, que o domínio de broadcast corresponde a uma subnet, como é que funciona o routing, todas essas coisas. Depois falámos como é que eu posso não andar aqui com o CLI, não é? Mas automatizar aqui a gestão desta infraestrutura. Usando SDN, com os vários flavors. Portanto, desde estes switches e routers serem só hardware com um data plane, no limite com data plane programável, como com o P4, e que depois construindo software para ter então, aqui uma northbound API que me permite pôr esta infraestrutura a fazer o que eu quero. E vamos ver que isto agora é importante para quê? Para fazer uma interface entre este segundo nível e a infraestrutura, porque se fôssemos pela abordagem antiga, em que isto era tudo em CLI, estávamos logo aqui condenados, porque esta virtualização era muito difícil de fazer, ou não era muito difícil de fazer se isto aqui não mudasse muito, mas depois de repente aqui o nível cá de cima é dinâmico e eu estou sempre a querer criar serviços novos. E cada vez que eu crio um serviço novo, fazer esta virtualização destes recursos, usando aqui configuração estática, era uma coisa que demora sempre muito tempo, porque eu eventualmente tenho que ir fazer aqui mudanças
para depois aqui ter uma espécie de uma rede virtual, que são os tais conjuntos de serviços e a sua interligação, de funcionalidades e a sua interligação. E eu, para conseguir fazer isso, demoraria imenso tempo. Portanto, depois vimos aqui, então, até agora na cadeira, vimos esta parte. Vimos aqui como é que eu posso começar a fazer esta interface para cima, de uma forma mais fácil. SDN nos vários flavors. Há sítios onde nunca vamos ter SDN puro e duro, só com data plane, por questões de escalabilidade, de comunicação com o controlador, etc. Portanto, vamos ter sempre control plane. Vamos ter muito aquele flavor, como vocês viram no SD1, de ter aqui realmente uma coisa que está a controlar isto, mas está a ir lá por configuração tradicional e continua a haver control plane a correr lá embaixo. Depois, então, deste nível para cima, o que é que temos agora? Temos aqui uma zona de virtualização que tem o quê? Funcionalidades de rede. Temos aqui o IMS, que pode estar implementado como software, em vez de ser uma appliance, pode agora ser um software que está a ser executado num data center qualquer, ou numa FOG, ou num Mobile Edge Computing. Depois, virtualizar uma rede de core, de transporte, a segurança, o acesso. E depois tem, então, aplicações, video delivery, video analysis, por aí fora, monitorização de coisas, controle de máquinas, portanto, o que for. Portanto, aqui eu construo uma espécie de uma rede virtual entre aplicações ou funcionalidades e podendo usar também coisas de controle da rede que também estão em software. Todas estas coisinhas azuis estão onde? Estão a ser executadas em data centers ou fogs e depois eu tenho que as interligar na rede física a comunicação. Portanto, nós temos aqui estes pirâmides, são zonas de computação. Portanto, temos aqui clouds na edge, temos aqui clouds mais centralizadas, temos aqui um grande data center que é cloud. Aliás, aqui estes triângulos são edge clouds, todas elas, e depois tenho aqui uma grande que está expandida, que é uma cloud central, que é um data center, que tem aqui os servidores e tem uma rede a interligar os servidores e a interligar os servidores à rede cá para fora. Depois temos aqui a zona de acesso, 3G, 4G, 5G, wireless LAN e fiber. Ok? Portanto, aqui eu tenho então computação, storage e network. Ok? Back-end data centers, mobile edge computing e fog. Depois tens a rede de core e temos a rede de rádio. Ou rede de core ou rede de transporte. Depois temos a rede de rádio no acesso ou outros tipos de acesso. Depois temos as Virtual Application Functions and Network Functions. Portanto, temos o quê? São entidades virtualizadas que fornecem um determinado serviço e estão a correr numa da zona de computação e a usar uma zona de storage e depois eu tenho que fazer o steering do tráfego entre essas coisas. Okay? E depois temos o nível de cima, que é o serviço propriamente dito, que a ideia é depois estar a consumir APIs do Virtual Layer. Okay? Portanto, aqui é o que eu quero fazer. Tem aqui exemplo. Personal Entertainment, Logistic Management, Transportation Control, em que depois posso ter bases de dados que tiram informação de coisas, que podem aqui usar inteligência artificial, o que for. Portanto, aqui depois posso ser o mais criativo possível e ninguém sabe muito bem, ou seja, quando se definiu a arquitetura, ninguém sabe muito bem que tipos de serviços depois podem vir a começar a surgir aqui. Ok? Portanto, isto tem que, de alguma forma, aqui eu vou definir um serviço para fazer uma coisa, isso vai ser traduzido num conjunto destes blocos azuis que eu preciso, e depois estes blocos azuis têm que ser postos a correr nos sítios onde há computação, e depois tem que haver aqui qualquer coisa que vai configurar esta rede de transporte para transportar o tráfego dos hosts que estão a consumir isto até às zonas de computação. Muitas vezes por uma determinada ordem, né? Porque aquilo tem que passar no bloco A, depois tem que passar no bloco B, dependendo da funcionalidade que os blocos têm. Com esta visão surge aqui também uma coisa que é semelhante, que é, eu não vou ter só aqui uma coisa, não é? Eu vou ter N serviços. Portanto, e aqui surgiu este conceito das slices. Ok? O que é uma slice? É eu imaginar uma coisa destas, porque depois também há aqui um termo que se usa para um serviço destes, de uma ponta à outra, que é um vertical. Chama-se vertical porquê? Porque atravessa as camadas todas. Portanto, eu começo por definir um serviço aqui, ele é composto aqui com uma série de funcionalidades,
e depois traduzido para a parte física. E agora o que eu posso ter é N verticais desses, não só um. E estão todos a partilhar a mesma rede. Portanto, eu tenho aqui a rede, mais uma vez, o Edge, o Transport e o Core. Ok? Computação. Aqui também posso ter alguma computação. E também posso ter computação junto à Edge. E depois tenho os switches, não é? E tenho aqui também storage. E, portanto, eu tenho que interligar, isto é a infraestrutura física. E agora eu vou ter, por exemplo, aplicações que estão a ocorrer todas ao mesmo tempo nesta mesma infraestrutura. Por exemplo, aqui Dense Urban, aqui o Enhanced Mobile Broadband, por exemplo, aqui estamos a falar de dar acesso à internet com largura de banda em ambientes urbanos com muita gente, ok? Por exemplo, depois temos aqui a IoT como a Smart City e depois temos aqui Mission Critical com indústria, serviços de emergência, coisas em que o delay é fundamental e a reliability. E eu vou criar, cada um destes serviços tem requirements diferentes, que é o que está aqui exemplificado. Portanto, este precisa de interligar estas três coisas, este estas duas coisas, este estas coisas todas. Aqui eu preciso ter largura de banda, mas o delay não é tão importante nem a reliability, porque são as pessoas que vão usar a internet, vão usar TCP, se falhar nos pacotes aquilo recupera. Se tiver muita largura de banda, mas querem conseguir ver vídeos e fazer esse tipo de coisas, preciso de largura de banda, mas não preciso mas posso ter uma rede best effort. E aqui no Smart City, ao contrário, portanto, aqui é muitos devices, mas muito pouca largura de banda, porque eles comunicam muito pouca informação, só valores de sensores, etc. Portanto, meia dúzia de capas, mas aqui é um problema de escalabilidade do número de sources, portanto, outros requirements. E depois aqui já estou preocupado com a reliability e o delay. Portanto, todas elas têm requirements, requisitos diferentes. Ok? Portanto, e o que esta ideia, eu consegui ter estas coisas a cinzento, todas a partilharem a mesma rede. E estas coisas a cinzentos podem ser dadas a tenants, ou seja, a clientes. Okay? Portanto, se eu for um operador, eu posso criar uma slice e entregar isto a um tenant e cobro um X. Okay? Isto implica que eu tenho que depois fazer a admissão destas slices de uma forma inteligente. Portanto, tenho que ver se ainda tenho recursos e tentando maximizar o lucro. Portanto, há aqui depois uns problemas engraçados ao nível de investigação, porque fazer isto de uma forma ótima, ou seja, tentando formalizar isto, por exemplo, com um problema de otimização linear, normalmente não está, é de complexidade intratável, porque é um sistema super complexo, que tem lá está, cada slice com os seus requirements. Normalmente isto são coisas que são difíceis de modelar, a rede é difícil de modelar porque é um sistema complexo, com uma escala grande, e portanto está aqui, normalmente o que há até hoje é criar estas classes de maneiras um bocado ingênuas, o que muitas vezes vai se traduzir numa má utilização da infraestrutura física, mas ainda assim continua a existir aqui o use case que dá lucro e portanto isto vai sempre sendo utilizado e funcionando. Isto não é um problema que seja novo. Se vocês pensarem numa rede tradicional até ao nível do MPLS, aquilo não usa a rede também da forma ótima, mas também por esse problema, porque é tipo, pelas mesmas razões, porque é de complexidade difícil de tratar, resolver isto de forma ótima. Mas aqui ainda é pior no entanto, o MPLS não deixou de ser lucrativo e de se usar também para fazer uma coisa quase parecida com esta, que era pôr várias pessoas a utilizar a mesma rede física para interligar as suas redes. Ok? Portanto, aqui o que é que vai ser uma slice? Uma slice, na prática, vai ser um conjunto de funções de rede virtuais, ok? Que estão a ser executadas na mesma infraestrutura física com uma orquestração, que depois é tailored para aquele use case específico. Portanto, no sentido em que podem ter requisitos diferentes. Portanto, esta slice vai incluir recursos físicos, virtuais e ao nível do service layer, portanto, é o que nós chamamos então o vertical. Tem que ser self-contained, ok? E, portanto, tem que haver então aqui uma orquestração.
E como estamos a ver, isto o SDN vai ser fundamental aqui, porque eu preciso de criar estas coisas para esta slice em determinados data centers e depois preciso criar uma espécie de uma overlay network a interligar estas coisas. E uma das maneiras, por exemplo, será fazer túneis entre os sítios onde estão a ocorrer estas coisas através da rede com, por exemplo, uns endpoints que estão a ser controlados por SDN. Ok? Portanto, tem logo aqui um flavor relativamente simples de fazer isto. Ou então, eu posso mesmo ter aqui equipamentos que são controláveis por OpenFlow, ou têm APIs, ou por RESTconf, ou o que for, não vou por essa coisa do tunneling e vou mesmo aqui injetar caminhos para criar, ou em zonas da rede, criar túneis MPLS, noutras redes, mexer no encaminhamento IP, o que for, para garantir que isto vai para esta slice, as coisas passam para os sítios onde eu quero, com a qualidade que eu quero. Como é óbvio, isto tem aqui alguns desafios, não é? Isto que nós estamos a descrever não é simples de conseguir. Portanto, eu tenho que conseguir fazer a configuração da parte física, criar as coisas virtuais. Portanto, a nível da computação, eu preciso de criar as VMs, preciso de criar os containers, preciso de fazer o deployment do software nesses VMs e nesses containers. Okay? Depois, ao nível da rede, preciso de interligar os servidores onde estas coisas estão a ocorrer através de uma ou várias redes. Okay? Porque pode ser, até posso ter duas no mesmo data center e a coisa é mais simples. Posso, por exemplo, ter aquela filosofia do overlay, mas há uma pode estar num data center e outra no data center noutra parte da rede e eu vou ter que mexer, vou ter que garantir que tenho conectividade entre esses dois pontos. E posso, por exemplo, podia, por exemplo, usar uma quase a internet para fazer isto, se os dois data centers estiverem conectados para a internet, mas isto pode não ser suficiente para os meus requisitos. E eu posso ter uma coisa diferente. E aí posso ter que estar a criar um serviço MPLS, posso ter que ter um serviço SD-WAN para fazer isto. E depois tenho que ir ao controlador do SD-WAN e estar a usar um dos vários caminhos possíveis de acordo com a qualidade. Posso ter N coisas, ok? Portanto, eu tenho que conseguir tratar disto e da rede simultaneamente. Aqui estamos num desafio técnico, já vimos algumas ferramentas. Portanto, ao nível dos NFVs, não aqui na cadeira, mas é uma coisa que é conhecida de todos vocês, temos N softwares que permitem orquestrar isto, criar VMs e criar containers, e criar switches em software para lhes dar conectividade. Ok? Depois é preciso uma coisa que vocês aí já tem mais a ver com isto, que é agora haver uma entidade qualquer que vai instalar as coisas, porque uma coisa é criar máquinas virtuais, depois eu tenho que instalar o software lá dentro para fazer a funcionalidade que eu quero. E gerir o life cycle disso. O ciclo de vida dessas máquinas ou dessas aplicações que correm ou nessas VMs ou nos containers. E depois tem a parte mais difícil, que é interligá-las através da rede. E aí foi tudo o que nós vimos de SDN para trás, que também já vimos que torna possível algumas destas coisas. Portanto, ir automatizar a configuração da rede para transportar o tráfego com os vários flavors que há. Ok? Depois tenho aqui que, portanto, fazer isto aqui ao nível dos 3 tiers. Depois tenho aqui um desafio ao nível da orquestração. Não é? Portanto, cada vertical pode depois ter várias instâncias e agora eu tenho que fazer a orquestração disto tudo, saber se ainda cabe mais uma slice, se não cabe, se tenho recursos ou não tenho, isolá-las, etc. Pronto, e estabelecer aqui a conectividade entre todos os serviços de maneira programável. Portanto, para fazer isto, há duas tecnologias que já estamos aqui a tocar. É o SDN, que já vimos, e a parte do NFV, que não é mais do que implementar coisas em máquinas virtuais ou containers em zonas de computação. Portanto, a NFV, o que é que permite fazer? Ter serviços virtualizados. Portanto, ao invés de eu ter um hardware específico para fazer uma determinada funcionalidade, que era o que acontecia aqui atrás, eu agora passo a ter coisas feitas em software a correr em servidores normais.
E depois para a parte da conectividade, então o SDR, conectividade programável, conseguir de forma dinâmica fazer o steering do tráfego, não é do tráfego, é do tráfego, através da internet não, da rede de transporte. Então, o que é então isto, concretizando aqui um bocadinho melhor, a virtualização de funções de redes? Pronto, o que acontece é que nós chegámos aqui a um ponto onde tudo o que está aqui nestes coisinhos a ver, isto é um slide da HP, e portanto isto estamos aqui a ver, era tudo equipamentos específicos, que ainda se encontram por aí, ok? Portanto, vocês têm aqui o Radio Access Network Node, portanto são routers físicos, um Provider Edge Router, lembram-se, nós falarmos deste tipo de equipamento nos serviços MPLS, o Border Router Authentication, que normalmente é um router que existe, por exemplo, para ligar o nosso acesso residencial à internet, e é aqui que é controlado os nossos tarifários, etc, etc. Portanto, tudo isto estas entidades continuam a existir, mas existe aqui uma coisa que é, em vez de eu ter equipamento específico para cada uma destas coisas, eu começar a implementar isto em software e pôr isto a correr em Standard High Volume Service, ok? Portanto, numa cloud. E aqui isto passa a haver vendors especializados em fazer estas funcionalidades, mas em software, ok? A correr nestas coisas. Estas coisas têm que ter, obviamente, placas de rede boas, muito rápidas, mas depois isto é standard para qualquer. Se eu quiser implementar um BRAS, ou uma firewall, ou um Session Border Controller, ou um NAT, eu posso usar aqui o mesmo hardware, o que muda é o software. Ok? Pronto. Isto basicamente é uma cloud, não é? High Volume Services, High Volume Storage e High Volume Ethernet Switches. Vantagens disto. O problema disto é que isto era hardware que não era non-commodity, ou seja, quando non-commodity é especializado. Eu tinha que ir a um vendor e comprar um BRAS e tenho dois ou três modelos. Tinha que instalar fisicamente isto no sítio. E depois o hardware era uma grande barreira de entrada, tanto para novos vendors, o que reduzia a competição, e também para a inovação, não é? Porque se eu quisesse fazer um novo NAT, tinha que ter hardware próprio, construir hardware, portanto, é muito mais difícil do que em software fazer uma inovação qualquer. Ok? Tem aqui exemplos. Os próprios routers podem ser switches que nós já vimos. Temos o OpenV Switch, não é? Que é um caso de um switch que é implementado em software. Firewalls, Deep Packet Inspectors, Load Balancers e por aí fora. E mesmo os vários nós que existem no Evolved Packet Core, que vocês aprendem em redes móveis, todos eles podem ser implementados em software hoje em dia, estar a correr num servidor. O que eu tenho que fazer é que o tráfego vá para lá. Em vez de ser um appliance que agora estava entre a torre de acesso e o nó de acesso à internet, e tinham lá mesmo um hardware que estava a fazer aquilo. Agora aquilo tem que ir então a uma fog ou uma cloud, e é lá que é feita a funcionalidade que era antes feita nos nós, e depois o tráfego tem que voltar a sair de lá e ir para onde tiver que ir. Ok? Portanto, na prática, o que é que estamos aqui a falar? VNFs, dentro daqueles exemplos, tenho uma infraestrutura que aqui normalmente chamamos de NFVI, que é Network Function Virtualization Infrastructure, que é basicamente uma cloud, uma fog ou uma Mac, mas o que é que tem? Tem computing, storage e, obviamente, uma network que está a ligar o computing e o storage. Ok? Isto pode ser virtualizado, e depois eu posso ver isto de uma forma virtual, porque depois é mais fácil, vendo isto de uma forma virtual, depois pôr a VNF. Não é? Por exemplo, este Virtual Computing vai ser o quê? Uma VM ou um container. E depois o que eu vou é pôr o software no container. Portanto, eu não vou pôr diretamente num servidor, num sistema operativo de um servidor. Storage é a mesma coisa. Também se criam discos virtuais que estão associados aos containers ou que estão associados às VMs. Ok? E, obviamente que estes discos virtuais estão associados a storage em hardware mesmo.
E depois posso ter uma overlay network também, controlada, porque depois estes VMs e estes containers estão ligados a um switch em software, e depois esse switch em software é que faz a ligação entre elas, mesmo aqui ao nível de dentro de um servidor, por exemplo. Depois existe a outra parte da rede, que pode ser para fora aqui desta zona, que eu também posso ver de forma virtual, mas que posso estar a controlar diretamente aqui o hardware também com um mecanismo SDN qualquer. Isto aqui tem que existir depois aqui uma entidade que vai fazer então a gestão e a orquestração disto, ou seja, de criar as VMs e os containers, os virtual disks, controlar os vSwitches que forem precisos, os switches virtuais que forem precisos, e depois então lançar o software, fazer update de versões, todas essas coisas. Isto já foi standardizado, portanto, esta figura que está aqui é um standard, que é o chamado MANO, que é de Management and Orchestration. NFV MANO, é mesmo assim o nome que aparece. Isto é de uma entidade que apareceu, que é a Open Networking Foundation, que trata de tentar standardizar aqui este tipo de coisas. Não é fácil, há muita coisa que ainda não é standard. Isto é só uma arquitetura. Portanto, aqui basicamente, em termos de standard, é toda a gente saber do que é que está a falar quando fala em determinados nomes e quais é que são as responsabilidades de cada um destes blocos. Depois, em termos de implementação, são outros 500. Não é? Ou seja, por exemplo, seria necessário depois agora standardizar cada um destes interfaces, por exemplo. Não é? E isto, alguns deles têm interfaces, ou podem usar coisas que são standardizadas no sentido em que os equipamentos podem suportar aquilo. Por exemplo, o OpenFlow pode ser usado aqui, por exemplo, como este interface entre o Infrastructure Manager e a Infrastructure. Este interface pode ser construído por vários, né? E um dos interfaces que pode ser usado aqui, um dos protocolos que pode ser usado aqui neste interface é, por exemplo, o OpenFlow, no sentido em que este bloco vai ter que gerir aqui o hardware de networking, ok? Mas não pode ser só o OpenFlow, terá que ter outras coisas aqui também, porque eu também vou precisar de criar aqui as máquinas virtuais, portanto. Então, isto o que é que tem? Portanto, aqui dois grandes blocos. Tem aqui o Network Function Virtualization Orchestrator, e este Orchestrator. Este Orchestrator basicamente é responsável por instalar e configurar Network Services, okay? E pacotes de VNFs. Okay? Portanto, fazer o Lifecycle Management, ou seja, como é que lançar o software, fazer o boot do software das funções virtualizadas que eu quero ter a correr. Ok? Portanto, faz o onboarding portanto, vem uma descrição de um serviço. Essa descrição do serviço diz basicamente o quê? Diz quantas NFEs é que são precisas, de que tipo e como é que elas são interligadas e com que Service Level Agreement, não é? Portanto, com que características é que as ligações entre essas NFEs têm que ter, em termos de delay, de packet loss, de largura de banda, por exemplo. E depois este NFVO, portanto, vai fazer aqui o onboarding dessas service descriptions. Ok? Que é este bloco todo que aqui está. Okay? Depois tem aqui o VNFM, que é o lifecycle então de uma VNF. Portanto, ligar os VNFs aos seus element management, que é só este blocozinho aqui. Okay? Portanto, nós temos então aqui o orquestrador todo, que recebe a descrição do serviço composto pelas várias VNFs e a infraestrutura que é precisa, em termos de computação e de ligações entre os VNFs. A partir desta descrição de serviço, este orquestrador vai então comunicar com o VNF Manager, ok? E também com o VIM, ok? Porque este vai tratar da parte do software.
portanto, life cycle de uma VNF, e este vai dar o que é necessário para pôr estas VNFs a funcionar. Portanto, este vai fazer o quê? Este vai à infraestrutura física e vai fornecer e vai criar o quê? Se eu preciso de 10 VNFs, eu vou criar 10 máquinas virtuais ou 10 containers, ou uma mistura dos dois. Ok? E depois essas máquinas precisam de X discos virtuais, vai criar esses discos virtuais. Ok? E depois e depois vai criar o quê? Vai dar uma interface de rede a essas coisas virtuais. Ok? Portanto, vai interligar esses containers aos discos e dar saída para esses containers e esses discos para a rede através de uma rede em software, de um switch em software, por exemplo. Portanto, eu posso ver isto assim. Ele cria, é quase o que um hypervisor dá também, não é? Estivemos a pensar só em computing. Portanto, este Vim vai ter que providenciar esta coisa. E depois o VNF Manager vai então instalar coisas nisto. Portanto, vai instalar uma VNF em cada VM ou em cada container e depois vai configurá-la. Vai arrancar com ela, vai configurar o software. Eventualmente, estes softwares podem ter aqui um Element Manager. Isto, na prática, é isto estar a correr lá e depois isto ter um software de controle. Isto aqui é um pormenor. Isto pode existir ou não. Eu posso estar diretamente a mexer nisto ou então ter. Isto podem ver isto como um GUI, por exemplo. Um WebGUI pode ser considerado um EMS aqui. Imaginem que o que estão a pôr aqui a correr é um controlador SDN. Pode ser uma das VNFs. E depois este EMS, por exemplo, se isto fosse o Floodlight, seria o interface, o web interface do Floodlight. E depois este VNF, portanto, controlava o quê? A instalação do Floodlight lá na máquina virtual, pôr o Floodlight a correr e depois, eventualmente, poderia falar depois através, ou podia usar depois o WebGuI para fazer coisas. Ou então dar o WebGuI aqui ao orquestrador para ele fazer coisas. Portanto, quando recebe depois ordens do orquestrador, poderia utilizar aqui o EMS para controlar isto. Isto depois pode se tornar um bocadinho complicado de perceber. Porquê? Porque eu dei aqui um exemplo de ter aqui o Floodlight. Porque pode acontecer. Porquê? Porque eu posso depois ter este Floodlight a controlar switches virtuais e porque tenho uma overlay network entre isto. Isto não invalida que depois exista também um controlador que este Vim está a utilizar, um controlador diferente, imagine o ONUS, um Rio, ou uma coisa da Cisco a usar o RESTconf, como aquele que nós vimos, que está depois a controlar aqui mesmo o hardware. Okay? Para depois também fazer aqui o quê? Para depois fornecer esta abstração para cima. Okay? Eu posso depois ter aqui uma coisa a controlar este hardware, simplesmente para ter as VMs interligadas entre si. Depois na rede física. Okay? Ou, por exemplo, imaginem para criar os tais túneis VXLAN. Ok? Portanto, aqui o que é importante perceberem é a funcionalidade de cada uma destas coisas, nomeadamente esta é o lifecycle, instalar o software no quê? Nas coisas que este já dá, e o que é que este já dá? Os containers, os discos virtuais, containers VMs, os discos virtuais, e, um switch em software ou qualquer coisa que permite ligá-los à rede. Ok? E depois ambos recebem ordens deste orchestrator a partir da definição do serviço. Portanto, chega um serviço, este sabe que é preciso de X VNFs, diz a este cria X máquinas virtuais, precisa que elas estejam ligadas de uma determinada maneira, portanto, isto pode ir logo aqui ao network hardware e interligar essas coisas, e depois criar aqui um switch em software que permita depois aqui às VNFs comunicarem umas com as outras. Ok? Pronto, isto é o que eu já disse. Está depois aqui separado. Portanto, nós temos então o Vim, que é o Virtualized Infrastructure Manager, que faz o management ao nível da VM e do container e que fornece conectividade entre as várias VNFs de um serviço. Ok? E aqui, esta coisa está pensada para um ponto de computação. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Isto aqui está pensado para um data center. Seja Fog, seja Data Center Cloud, seja Mac. Ok? Depois vamos ver um exemplo onde
se eu tiver umas VNFs que estão aqui neste ponto e umas VNFs que estão noutro ponto, eu depois tenho versões mais simplificadas disto. Imaginem que eu tenho aqui a rede no meio, eu tenho uma coisa que se pode chamar o WIM, que é o One Infrastructure Manager, que só tem este componente e este componente só está a tratar da rede para interligar estes pontos onde existem NFVs a executar. Ou seja, se eu fizer aqui com desenho, portanto, eu posso ter isto aqui, que é o Point of Presence 1. Isto quer dizer o quê? É uma cloud, é um sítio onde há computação e onde há NFVs a correr. Tem esta orquestração lá dentro. E depois tenho aqui a rede, tenho aqui uma rede de transporte. E esta rede não tem cá NFVs a correr. E depois tenho aqui um Point of Presence 2. Neste Point of Presence 2 eu tenho outra vez estas entidades. E agora imaginem que vocês têm aqui a NFV A, B e C e aqui tem a D, E e Z. Ok? O que acontece? Aqui há um Vim que está a criar três máquinas virtuais, está a ir aqui usando o hardware a interligá-las. Imaginem que isto era por esta ordem. E, portanto, ele vai garantir que o tráfego faz isto. E, portanto, vai o quê? Vai dar três máquinas virtuais e vai dar uma rede virtual a interligá-las, controlando este network hardware. Okay? E configurando aqui o switch virtual que este tem, e este tem, e este tem, não é? Ou as placas de rede virtuais que estes têm. E depois aqui no POP 2 é outra vez a mesma coisa. O Vim cria 3, e neste caso imaginem que a ordem é, ele recebe, o que entra aqui dentro vai para a Z, e depois vem da Z para a E, e depois vai da E para a D. E portanto vai outra vez, mais uma vez, o Vim, vai dar as 3 e vai interligá-las desta forma, ok? E vai criar esta rede virtual desta forma, controlando o hardware lá daquele data center. E depois vem o VNF deste lado e sabe que aqui, por exemplo, é um load balancer, portanto vai instalar aqui um software de load balancer, sabe que aqui é uma firewall, instala aqui o software de firewall, e aqui é um application gateway, instala aqui o application gateway. Imaginem que isto era um servidor web, tinha estas três coisas. E depois, e aqui a mesma coisa, tem outra vez um VNF que aqui vai, mais uma vez, fazer o deploy do que for nas três máquinas virtuais. Vai fazer o start, vai ver aqui, de acordo com as descrições do serviço, vai fazer as configurações nestes softwares. Fica a faltar a interligação, que é garantir que o tráfego sai desta zona daqui, passa na rede de transporte e entra nesta zona aqui no Z. Para fazer isto, eu tenho que configurar esta rede de transporte, mas nesta rede de transporte não há NFVs a correr. Pode ser a rede física, por exemplo. Okay? Então aqui eu preciso do quê? Só desta parte, porque só preciso de controlar a infraestrutura. Não preciso de fornecer nada virtual, só preciso de fazer o steering do tráfego, de maneira a ele, quando sai desta zona da cloud, ir parar aqui. Esta rede pode ser N coisas. Vocês podem pensar nesta rede. Este serviço, por exemplo, pode ser um SD-WAN. Porquê? Porque isto é um Edge router do Pop of Presence 1, depois tenho o Edge router do Prot of Presence 2. E depois eu preciso aqui que este Vim saiba que para aquele serviço, quando entra qualquer coisa neste Edge router, tem que ir parar ao Z, lá dentro. E depois aqui tenho o quê? Tenho que ter um controlador que controla de alguma forma que o tráfego vai daqui para aqui, usando um serviço MPLS, usando a internet, usando o que for. E isso pode ser controlado por software de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, uma solução SD-WAN. Pode não ser, eu posso ter mesmo aqui ser um provider e tenho mesmo acesso à rede de transporte, e isto podem ser equipamentos que eu vou configurar com RESTconf para saber, para garantir que eu tenho um caminho daqui para aqui, com determinadas características, por exemplo, criar um túnel MPLS usando RESTconf. Posso usar aquela filosofia que vimos na aula passada, por exemplo, de usar o Path Computation Element, que é um protocolo também que é usado às vezes em SDN, que os controladores suportam para ir fazer um túnel MPLS. Podem ser switches OpenFlow puros e duros, como no trabalho, e então eu vou instalar regras OpenFlow para fazer este caminho que eu preciso. Todas estas opções, ok? Ok? Mas
esta orquestração é para uma zona de computação e depois está a zona do meio. E neste contexto do Open Networking Foundation, normalmente esta zona de transporte, eles até referem-se aqui a este manager da rede, o WIM, que é o One Infrastructure Manager. Okay? É que aqui não existe esta coisa toda, portanto, se fizéssemos um diagrama de blocos de um WIM, só tinha esta parte, portanto, ele só teria aqui o WIM, e o WIM tem só uma interface com o quê? Com o Network Hardware, é só isto. Portanto, um diagrama de blocos de um WIM é só isto, ok? Portanto, ele existe aqui e está a mexer diretamente no Network Hardware da One. Ok? Pronto, agora temos aqui, tivemos a definir este standard ao nível de diagrama de blocos e de que cada um faz. Temos aqui agora um exemplo de um problema que surge aqui para resolver. Ok? Portanto, temos aquelas entidades. Agora temos aqui um exemplo, temos aqui um serviço. 2 users. E o request que define este serviço tem que correr A, B, E e G. Estas 4 NFVs. Não interessa o que são. Application Gateways para ligar IoT, podem ser um servidor de vídeo e, portanto, isto ser um load balancer. Pode ser o que for. O que eu sei é que vem um service request e eu tenho que interligar estas 4 coisas. Ok? E depois cada coisa destas tem isto aqui vai ter uma coisa que diz que precisa de X CPU, né? Precisa de X data storage, mesma coisa para estes, e depois estas ligações também vão ter as suas especificações. Precisam de ter X bandwidth, X delay, X packet loss. Ok? E portanto agora tenho um problema que é fazer o embedding disto. Ok? E aqui isto até pode ser visto em 2 níveis. Portanto, eu tenho dois níveis de problemas aqui. Tenho um que é o VNM Placement. O VNM Placement às vezes é tratado à parte e só olha para esta parte, ou seja, só olha para cada uma destas, qual é o CPU e a data, e só tem em consideração os servidores que estão disponíveis em cada zona destas, porque agora temos aqui, estão a ver, temos a infraestrutura, e cada provider destes tem um data centerzinho onde tem VNFs a correr. Estão a ver? Por exemplo, este 4 tem só estas VNFs, estes 3 têm estas VNFs e por aí fora. E este primeiro problema do VNM Placement é aqui dentro. É onde é que eu coloco estas aqui dentro, de acordo com o estado atual dos servidores. Ok? Já é um problema por si só. Aqui estamos a ver um segundo problema, que é eu já tenho estas VNs placed e agora quero ao mesmo tempo fazer o Service Function Chaining. Okay? Por acaso aqui no exemplo até só estamos a tratar disto. Porquê? Porque as VNFs já estão colocadas. Eu já tenho este estado. Eu já sei que tenho aqui a A, a B, a C, aqui a D, a E, aqui a E, a A, a F, a G e a C. É um bocadinho VNF placement porque eu tenho várias alternativas. Por exemplo, para A, eu tenho a A aqui, poderia usar aqui, também tenho a A aqui. Não é? A B é a mesma coisa, a B só existe aqui. A C também existe aqui e aqui, a C, estão a ver? Portanto, aqui existem algumas alternativas, portanto, também existe esse problema de que é qual delas é que uso. Mas eu teria logo o primeiro problema que era onde é que eu coloco estas VNFs a correr. E depois tenho outro problema que é como é que eu as interligo de maneira ótima. Ok? Por exemplo, aqui, isto não está dito como é que é solucionado, mas o que é que acontece? Quase não há opções, porque se eu preciso ter a A, eu podia começar por aqui, ou seja, podia vir para o Service Provider 2, ou podia começar pelo 3. Ok? Portanto, o que implicava que, como estas ligações físicas só existem aqui, implicava que eu teria que vir por aqui. Ok? Certo?
E, portanto, eu, em vez de fazer o caminho que está azul, que foi o que foi escolhido, eu teria que vir para aqui, para ir à A, e agora para a B teria que voltar ao Service Provider 2. Já tenho aqui uma ineficiência, porque o tráfego passa duas vezes no mesmo link, para vir ao B, e agora preciso de ir à E, e a E existe no Service Provider 1 e no Service Provider 3. Portanto, eu agora ou voltava outra vez para o 3 e passava três vezes no mesmo link, ou então também podia ir para ali. Ok? E depois, a seguir, vem a G. E, portanto, a G eu poderia ter ido por aqui, eu poderia ter ido por aqui. E agora a G só existe aqui no final. Portanto, se tivesse indo por aqui, iria por aqui. E indo por ali, vou por ali. Portanto, nós vimos aqui basicamente as duas hipóteses e veem que uma, o tráfego anda aqui duas ou até três vezes e vai para ali. Portanto, ou vem assim, depois vai para ali, depois vai para ali. Ou então vem para aqui, volta para aqui, depois vai para ali. Ok? Todas elas são menos eficientes do que a que foi escolhida. Mas como é que isto é feito? É um problema desafiante. Ok? Porque eu estou aqui a olhar e este estádio eu consigo ver chegar lá. Mas automatizar isto, não é? Formalizar isto para depois ter sempre uma solução ótima, normalmente é complexidade intratável. Ok? E aqui há várias opções, por exemplo, está muito em voga. Nós até tivemos agora uma tese de mestrado que acabou agora, que foi entregue agora em novembro, e que vamos fazer agora as provas, em que, por exemplo, usámos Deep Reinforcement Learning para fazer. Não é bem este problema. Aliás, tenho uma a decorrer mesmo com este problema. Essa ainda não está terminada. A que está terminada é Network Slices na rede de transporte, também usando DRL. Mas aqui, por exemplo, uma das hipóteses é. Porque há muitos trabalhos com otimização linear a tentar fazer isto, mas normalmente o que acontece é que formaliza-se o problema, depois aquilo é de complexidade intratável, depois acaba por ter que se relaxar, não é? Fazer uma aproximação e depois chegamos a um near optimal e mesmo assim é super, depois como estas coisas estão sempre a variar, não é muito flexível porque depois tenho que voltar a fazer outra vez o problema. Basta aparecer aqui mais um servidor ou mais computação, a coisa já tenho que fazer outra vez voltar a fazer a solução. Portanto, aqui temos isto é um dos problemas, aqui o que interessa é perceber o que é que isto tem que fazer e o que é que está aqui envolvido, não é? As soluções depois são coisas já de investigação. E não há uma solução standardizada, nem há um protocolo a dizer como é que isto é feito. Okay? O que há aqui é perceber que isto tem que ser feito. Como é que isto agora é feito? Se vocês pensarem, e tem que haver, em cada uma destas há uma coisa daquelas, há um VIM, há um NFVO e há o outro que recebe, o orchestrator que recebe esta definição, que recebe este request. E depois vai, por exemplo, aqui saber que é, neste caso, eu vou usar, ele vem aqui e vai usar aqui a A e a B, estão a ver? A e a B, no mesmo, neste ponto. E, portanto, aqui o que ele vai receber é isto só, que são as que ele tem. E, portanto, vai ao VIM lá, vai criar duas máquinas virtuais ou dois containers, vai interligá-las na rede aqui dentro, ok? Tendo isto em conta, usando SDN para configurar, seja de maneira for, com um dos vários flavors, ou tem uma rede tradicional e cria, por exemplo, dois túneis, cria um túnel entre elas as duas. Pronto. Uma dessas maneiras que nós vimos. E depois, daqui para aqui, se existir aqui uma rede no meio, teria que existir o tal WIM, aliás, o One Infrastructure Management, que teria então que ir configurar esta zona aqui para conseguir interligar estas duas redes. Ok? E depois a mesma coisa em cada um dos outros dois pontos, não é? Portanto, aqui vai estar a E só, portanto, ele aqui só vai usar uma. Portanto, aqui o WIM só ia fazer uma VM para este serviço e só vai dar entrada, ponto de entrada, ligar o ponto de entrada ao ponto de saída, né? E buscar para a VN o tráfego e depois mandar o tráfego para a saída. Também é a única coisa que aqui o VIM vai fazer em termos de rede. E aqui é a mesma coisa para a GUI. Ok? Portanto, se virmos isto, então, de um nível lógico,
o tráfego está a fazer assim, portanto vai passar aqui na A e na B neste ponto, depois vai passar só na E aqui, depois vai passar na G aqui. Existiriam as outras alternativas e aí o que eu quero é que vocês percebam como é que isto joga e depois, obviamente, que está aqui um problema para se resolver, que é como é que eu faço, não é? É onde é que eu ponho as VMs e como é que eu as ligo de forma ótima. Eu posso pôr isto a funcionar sem me preocupar com isso, que é o que está a acontecer. Que é, eu chego aqui e faço. Vou a um sítio que está livre, né? Vou a um sítio que está livre e tenho CPU que livre e ponho lá aquilo a correr. E depois de saber onde é que está aquilo tudo a correr, faço o caminho daquela maneira e não estou preocupado depois se aquilo está a fazer da maneira melhor ou não. Okay? Ou para usar a rede ao máximo ou não. Porque aí depois aí então é um problema onde há muita investigação a ser feita, há muitas propostas e, como é óbvio, cada um vai fazer da sua maneira e cada provider vai fazer da sua maneira. Pronto, aqui agora o que é que temos aqui? Então a interação em termos de SDN, que nós já temos vindo aqui a falar. Ok? Portanto, nós temos aqui no domínio. Por acaso o slide a seguir está melhor em relação a isto. Mas pronto. Portanto, o SDN basicamente o que é que está aqui a fazer? Fazer uma maneira programável de conseguir interligar as VNFs. Ok? E os vários componentes de um serviço. Portanto, nós temos aqui o controlador. O controlador vai controlar os recursos, network resources, sejam virtuais ou físicos. Portanto, aqui, quando estamos a falar de virtuais, estou a falar de switches em software, não é? Como a OpenVSwitch, por exemplo. E este SDN, o que é que dá? Nós já vimos, dá depois um interface para, em termos de aplicação, eu conseguir mexer nos recursos. E, portanto, e depois o NFV que nós vimos ali vai usar isto. Ok? Onde? Pode usar a vários níveis, não é? A maneira mais intuitiva é aqui ao nível do Vim, não é? Aquilo que nós temos estado a ver. Portanto, o Vim pode ter aqui um controlador para controlar os switches em hardware e software. Ok? Depois, o próprio controlador pode estar a correr como uma VNF. E, portanto, este Vim pode primeiro criar uma VM onde vai pôr o controlador. Ok? Depois usar outro, mas tem que ter sempre outra maneira, que acaba por ser um controlador também, de interligar esse controlador com todos os switches em software ou hardware que ele tem que controlar, e depois ele acaba por ser uma coisa que também está a correr aqui como uma VNF. Ok? Eu até posso pensar no controlador aqui como uma aplicação cá em cima, ao nível mais abstrato de todos. E depois também há vários níveis, que eu posso ter aqui um que controla o físico e depois ter aqui outro que controla os em software. Porque aí este aqui monta a conectividade nos switches que está a controlar, por exemplo, com REST-conf, mas depois eu preciso de mais flexibilidade e depois já tenho aqui um que já fala OpenFlow e que já está aqui a configurar OpenVSwitch. Okay? E depois tenho aqui um que fez túneis entre os OpenVSwitch. Por exemplo, tenho aqui um que pode ser, por exemplo, imaginem um ONUS ou um OpenDaylight. Imaginem que este OpenDaylight está a usar REST-conf para criar aqui túneis VXLAN, por exemplo. E isto é hardware Cisco. E depois, estes túneis, quando ele cria aqui VMs lá no data center, cria um OpenVSwitch em cada switch físico, que estão a usar estes túneis para interligar todos os switches físicos. E depois ele cria então aqui um controlador OpenFlow que vai controlar então a ligação das VMs e dos containers, mapeando-os para os túneis de acordo com o sítio onde criou a VM. Portanto, isto pode ser aqui combinado de muitas maneiras. Ok? Aqui tenho um slide onde até está mais claro, se calhar. Por exemplo, este interface entre o Virtualized Infrastructure Manager e os recursos, não é? Propriamente ditos.
pode ser, por exemplo, uma interface, por exemplo, OpenFlow, o Castcoff, o que for, para eu conseguir fazer um manage de uma infraestrutura que suporta SDN. Ok? Por exemplo, se eu tiver network hardware que suporta SDN. Okay. Depois, o que é que eu posso ter? Eu posso criar redes virtuais, como nós vimos naquele flavor do SDN com overlays, elas próprias depois controladas por SDN. Tinha o caso de criar Open vSwitch em todos os servidores físicos e depois túneis entre esses Open vSwitches a atravessar o hardware. E, portanto, aqui mais uma vez, que é um exemplo, acho que é mais simples de perceber, este Vim estaria a usar esta parte SDN para esta parte para criar os túneis no hardware e para depois fazer aqui os Open vSwitches e depois a gestão dos hosts para os túneis aqui até podia ser feita por outro controlador. Que, por exemplo, podia estar aqui a correr numa VNF. Ok? Pronto, e basicamente é isto. Isto pode estar aqui a estes níveis. Mas anda sempre aqui à volta disto. Portanto, controlar isto e depois controlar isto. É aqui que o SDN entra, dentro de um ponto de presença, fora do ponto de presença, portanto, depois para interligar o ponto 1 ao ponto N, não é? Que seja preciso, há de haver aqui zonas onde não há NFVs a correr e eu preciso de configurar a rede que está aqui de transporte, não é? Para o tráfego passar por onde eu quero. E então aqui é mais simples, eu tenho então uma coisa destas e aqui o SDN é muito claro onde é que entra. Entra nesta configuração desta rede de transporte para mandar o tráfego do ponto 1 para o ponto N de acordo com o que o serviço precisa. Pronto, para terminar, temos aqui o exemplo que já vimos não sei quantas vezes, não é? Que é este exemplo em que nós temos então esta arquitetura do NFV Mano, em que nós temos o orquestrador, não é? Que recebe os serviços, portanto, isto recebe o Service Description. Isto recebe o serviço, a descrição do serviço. Esta descrição diz o quê? Que é, por exemplo, A, D, Y, W, em que isto são NFVs, não é? Isto são NFVs, determinada funcionalidade. O serviço tem isto e tem a largura de banda que é preciso, packet loss, delay, nas ligações entre elas. E que a ordem é esta. Isto é a Service Function Chain. Okay? Isto é recebido aqui. Então, agora eu sei que preciso destas quatro coisas. Agora imaginem o que é que vai acontecer. Isto, com esta interface, ele vai ver com este Vim o que é que existe aqui neste Point of Presence 1. Imaginem que ele vai analisar aqui se tem capacidade, por exemplo, para meter lá isto tudo dentro. Imaginem que era essa a opção, que é se eu conseguir pôr tudo dentro do mesmo data center, melhor, porque depois não tenho menos problemas de rede. Aqui entramos num problema de se isso é o melhor ou não, que é muito complicado de ver qual é que é a maneira ótima de fazer isto. Ok? Mas imaginem que não dá. Portanto, ele agora vem aqui e então este aqui o que é que vai fazer? Vai instanciar. Aqui isto não está com o exemplo, estão 4, aqui estão 2, eu vou pôr 2 em cada uma. Portanto, esta seria a A e vou imaginar que existe aqui uma que é a B. Ok? Ok? Portanto, isto é o endpoint, onde isto começa, e depois então eu sei que tenho que passar aqui, ir ao contrário, porque se eu pus aqui primeiro este é que é o primeiro onde isto passa, isto teria que passar aqui primeiro no A e depois teria que passar aqui no B. Ok? Portanto, o tráfego entra aqui e como é que isto aconteceu? O Vim chegou aqui e viu que tinha CPU suficiente para lançar um A, para lançar um D. Como sabe que isto tem que ser assim nesta ordem, vai fazer o quê? Vai criar duas máquinas virtuais ou dois containers, vai lá dentro configurar o hardware de alguma forma, ou é OpenFlow puro e duro, e cria lá
uma regra para isto sair deste top of the rack e ir para aquele, ou usa o overlay e tem lá uma rede normal, mas que tem lá os túneis e agora sabe que criou aqui um host e portanto tem que configurar o OpenV Switch para pôr o tráfego que vai para o B naquele túnel, que é para isto ir daqui para aqui, ok? Seja como for, vai configurar isto lá dentro, usando aqui um controlador SDN, que é este Network Controller, que está aqui a ver. Ok? Depois, o VNF Manager, já lá tem as duas máquinas virtuais, vai fazer o quê? Lifecycle da NFV. Portanto, vai buscar o software que é, vai configurá-lo, instalá-lo para o A e para o B. Para o D, desculpem, este aqui não é B, é D. Eu tinha posto ali A, D. Ok? Depois, não cabe aqui mais nada, certo? Então, onde é que coube o Y? Ele pôs aqui o Y e tem aqui mais outra, que é o W. Ok? Com isto a passar aqui no W. Este faz exatamente a mesma coisa. Cria dois containers, interliga-os de alguma maneira usando o SDN. E depois, o que é que este orquestrador sabe? Ficou um criado por este VIM, esta parte criada neste VIM, esta parte criada neste VIM. Falta interligá-los os dois através da rede de transporte. Então aqui vai ao 1 ano. Chama-se one porquê? Porque este só está a lidar com rede, não está a ligar com computação. Daí não ser VIM. Porque este aqui, para além de fazer a interligação entre elas as duas, também teve que criar as duas coisas. E mais os discos virtuais. Portanto, teve que criar as VMs ou os containers, teve que criar os discos e interligá-los. Neste caso aqui, não. A única coisa que eu tive que fazer é vir configurar a rede. E por isso é que aqui se chama só One. Mais uma vez, aqui entra SDN de alguma forma. Okay? Todos estes quadrados verdes são SDN de alguma forma. Certo? Pronto, isto é. Eu julgo que isto é a última step. Terminamos assim aqui a matéria. Portanto, a última coisa é esta ideia de como é que o NFV e o SDN casam, não é? Nas redes 5G. Okay? E perceberem aqui portanto, aqui o grande coisa a reter desta aula, o cenário do 5G, aquela ideia de ter físico, virtual e serviço, N serviços, que podem ser slices, e uma ideiazinha de como é que eu ponho isto a funcionar. Como é que eu ponho isto a funcionar? Tenho que ter estes blocos. Ok? E quais é que são as tecnologias? Máquinas virtuais e containers onde estão a ocorrer os NFs que são precisos. SDN para configurar a interligação entre estas máquinas virtuais e estes containers onde as coisas estão a ocorrer. Os servidores. Depois isto pode entrar em quase matriosca, não é? Porque a própria NFV pode ser uma função da rede também, ao nível de ser um switch ou um router. Mas depois na prática existe sempre alguns uma rede física que está a mandar também o tráfego entre esses routers em software e esses switches em software. Pronto. Como eu calculava, ficámos com meia hora. Não sei se têm alguma dúvida. Queiram aproveitar agora. Não temos assim tempo para fazer não temos assim tempo para fazer. Eu posso tentar abrir aqui um. Não temos muito tempo. Como eu vos disse, temos aquela. Eu vou pôr no sumário desta aula também o vídeo das revisões do último ano. O que é que não está lá? Que eu acho, por acaso acho que até se falou nessa parte das revisões, falou-se de. Deixa-me só ver se eu consigo abrir aqui um whiteboard. Portanto, vocês aqui, eu acho que até está lá, eu estive a ver o vídeo ontem outra vez, está lá, até se fala lá do P4 e desta história do NFV. O NFV, acabámos de falar agora, estar a fazer revisões é um bocadinho pateta. Mas, deixa-me só abrir aqui uma.
É um bocadinho pateta estar a fazer, mas se calhar podemos deixar aqui que é o que não está no outro. Portanto, a parte toda do BGP, vocês fizeram o trabalho portanto, onde é que começa a matéria para este segundo teste? Só para recapitularem. Portanto, nós temos o. Vocês temos aquela aula com os prefix lists, as ACLs. E depois falámos em distribute lists, que era só para o caso. As distribute lists era só para o caso de usar, por exemplo, uma ACL. As ACLs são feitas para ser aplicadas em interfaces. Depois, se quiséssemos usar uma ACL para definir como é que uns anúncios de routing são feitos ou não, teríamos que aplicá-la numa distribute list. Depois vimos os route maps, sendo que nós vimos basicamente isto tudo, a grande utilização que nós demos depois na prática foi para a manipulação de atributos no BGP, não é? Ok? Distribute list. Ok? Depois, portanto, a seguir depois foi o BGP. Portanto, também, o BGP, os principais pontos já sabem é como é que se fazem as vizinhanças. As vizinhanças para manter estabilidade, com estabilidade, ok? Lembrem-se. Devem usar, basicamente, usar os loopbacks. Usar os loopbacks depois implica que isto tem que estar anunciado no IGP, não é? No Interior Gateway Protocol, porque senão não vão conhecê-los. Também, em relação a isto, lembram-se também ainda a ver com as vizinhanças, a história do Next Hop Self, porque o BGP mantém, o eBGP mantém o Next Hop a ser o link que vai para fora, e se esse link for conhecido por IGP, está tudo certo. Se não for, têm que usar também o Next Hop Self na vizinhança. Depois, os atributos. Perceber o que é o Local Preference, o que é o MED, ok? O Local Preference. Desculpe só interromper, eu não percebi essa parte do Next Hop Self. É aplicado nas rotas que entram e, portanto, influencia o tráfego que sai. Okay? Já o MED é ao contrário, eu aplico o MED nos meus anúncios para tentar influenciar como é que o outro AS vem para mim. E não se esqueçam que o MED só funciona para um único AS, porque não é transitivo. Ou seja, isto é para duas saídas para o mesmo. Isto é para ser aplicado para duas saídas para o mesmo AS. Portanto, quando eu tenho duas saídas do mesmo AS e eu quero que ele prefira que vá por aqui e não por ali, o que eu faço é envio uma MED melhor nas minhas rotas que eu anuncio por aqui. Ok? Pronto, depois do BGP veio as aulas dos service providers, portanto, perceber a parte da Carrier Ethernet. Ok? O Carrier Ethernet. Perceber ali as diferenças entre o 802, entre o QNQ, não é? E o AH. O AH é o Provider Backbone Bridging. E aqui perceber aqui é um mecanismo de aprendizagem disto, ok? Porque aqui eu ainda preciso saber os MAC addresses dos clientes. Eu aprendo quando recebo uma frame, tenho que aprender um MAC address do cliente, e é por isso que aquilo não escala. Tenho que aprender que o MAC address do cliente está naquela service BLAN, naquela porta. Aqui, como tenho o segundo cabeçalho, né, e tenho o iSeed, portanto, o iSeed dá-me logo uma vantagem, que é, em vez de ter só 4096 coisas para distinguir clientes, tenho muito mais. Depois, estes iSeeds podem ser vários deles transportados na backbone VLAN, porque aqui continuavam a ser só 4096. E depois, isto é como é que ele aprende estes mapeamentos todos. Está lá naquele slide, está outra vez naquele vídeo que eu vou pôr também com revisões. Eu acho que estou lá a explicar outra vez isso. Ok?
Portanto, perceber ali como é que é, no caso do unicast, no caso do broadcast, como é que ele faz os mapeamentos, é simples. Depois, nos serviços MPLS, vocês têm o quê? Layer 2, Layer 3, não é? Os problemas são muito parecidos sempre. Espera aí, que alguém perguntou aqui alguma coisa. O NextHop Self no BGP, era o que eu expliquei, depois está lá outra vez também. Quando vocês recebem aqui um anúncio, tem o AS1 e depois tem aqui o nosso AS, né? O AS2. Quando vocês recebem aqui neste router e depois quando propagam por IBGP para os outros, imaginem que aqui tenho a rede A, B e a rede C. Portanto, o NextHop para estas três redes vai ser sempre este link. Portanto, quando este aqui em baixo sabe que a rede A está acessível via o NextHop, imaginem aqui que é um 192.168.16.3 ou 0, ok? Ele vai ter lá que para ir para esta rede, e para o B e para o C era igual. O NextHop é o 192.168.16.3. E isto tem aqui dois passos. Portanto, a primeira coisa que ele vai tentar saber é, então, eu conheço a rede A, está cá na tabela de encaminhamento. Qual é que é o NextHop? 192.168.16.3. E agora, eu sei chegar a esta rede? Esse é que é o problema aqui. Ok? Eu sei chegar a esta rede? Okay? Se eu souber chegar a esta rede, não há problema nenhum. Como é que eu sei chegar a esta rede? Se este switch aqui, por que isto está a parecer desconcentrado agora? Portanto, se este switch aqui souber, switch router, desculpa, souber esta rede, está tudo certo. Como é que ele sabe esta rede? Com um OSPF, um EGRP, o que for, não é? Portanto, se esta rede for anunciada aqui para dentro e fizer parte do IGP, Interior Gateway Protocol, ok? Então, ele aqui sabe ir para esta rede, não há problema nenhum. Se não tiver incluído, ele não conhece esta rede, então fica na mesma. Ele sabe que tem que ir para a rede A, para ir para a rede A, que era o NextHop, era esta rede, mas não sabe chegar a esta rede. Se usarmos o NextHop Self, este router aqui vai substituir este NextHop por um interface loopback dele. Ok? Sim. Só resolve se o interface loopback também estiver no IGP, senão mantém-se o problema. Mas normalmente eu tenho os loopbacks no IGP. Porquê? Até para poder fazer as vizinhanças com os loopbacks e ter mais estabilidade. Ok? Pronto. Isto era só porque aqui o João perguntou obrigado. Outra vez. Pronto. Então, eu estava a falar aqui no MPLS, no Layer 3 e no Layer 2. Isto, também para sermos rápidos aqui, só para vermos os tópicos todos. Isto é sempre a mesma coisa, portanto, eu tenho que normalmente criar uma full mesh de túneis entre os PEs, túneis MPLS, que podem ser feitos com Traffic Engineering ou não, portanto, com LSP ou com RCPTE, com o que a gente quiser. E depois, a grande questão aqui é perceberem a diferença das duas abstrações, mas isso eu também tenho lá no outro vídeo outra vez a falar. Se for Layer 3, vocês estão a trocar routing com o equipamento do provider e depois o equipamento do provider é que manda aquilo para o outro lado. Okay? E portanto o routing para vocês é mais simples porque até podem estar quase só a mandar uma rota estática para a vossa rede. E depois o provider é que tem que saber anunciar essas rotas entre todos. Se forem Layer 2, é como se tivessem um switch lá no meio, o que muitas vezes, na prática, não é utilizado para ligar aquilo tudo em Layer 2, até porque depois podia dar problemas com o spanning tree. É como se eu tivesse um switch, então é como se todos os meus... Eu ligo routers a esse switch e é como se tivesse N routers, mas aí os meus routers do meu branch office estão a falar com os meus routers do outro branch office. Ok? E não com os routers do provider. E depois é perceberem aqui como é que funciona aquela história do multiprotocolo BGP,
que pode ser usado tanto num caso como no outro para os PEs informarem ou que VPLS, no caso do Layer 2, ou que redes e que clientes é que têm em cada ponta e qual é que é o label do túnel desse cliente. Ok? Mesma coisa para os pseudo-layers, no caso do Layer 2, sendo que também, mais uma vez, isso pode usar o BGP para dizer, nesse caso, não qual é que é, onde é que estão os pontos todos da VPLS, mas nesse caso só a outra ponta, porque aquilo é ponta a ponta. Portanto, aí é só mesmo para dizer, eu tenho aqui esta VLAN deste cliente. Porque aí é mesmo só para fazer uma linha. É o que a gente chama quase uma list line MPLS. Depois houve o One, aula do One. A aula da One, posso ter uma coisa destas, normalmente vamos concentrar-nos naquilo que foi falado lá, que nem é usar aqui um Layer 3 ou um Layer 2, era usar o MPLS, que é mais fácil de perceber nas alternativas. Por exemplo, um pseudo-wire, não é? Em que eu tenho é como se tivesse só um link. Né? E depois tenho então este link, mas posso também usar a internet. Posso usar também a internet. Ok? E pronto. E normalmente até podem passar aqui só nestas duas possibilidades. E agora o que é que acontece? Imaginem que tem aqui 2 branches, podem ser mais, é igual, mas teriam também estas hipóteses. E agora qual é que é a ideia disto? Em vez disto ser estático e, por exemplo, estar sempre a usar o MPLS, ter aqui um controlador. Não é? Vou apagar aqui isto. Portanto, agora eu tenho aqui um controlador e este controlador vai falar com estes 2 equipamentos, vai receber informação deles, portanto, estes vão lhe dizer que têm estas 2 ligações, ok? E ele vai depois configurá-los, até pode ser com SDN baseado em coisas já existentes, que foi o caso que foi lá dito, que era com o RESTconf. Okay. O RESTconf não é mais do que enviar configuração CLI através de uma interface HTTP REST, em que a configuração está descrita em XML ou em JSON. Okay? A configuração em CLI. Por isso é que nós perdemos muito tempo também com o CLI, porque vocês vão cada vez para estas redes mais modernas, onde as coisas são feitas assim, mas, por exemplo, ainda se usa, para usarem isto, vocês têm que saber criar o JSON e o GML, e para isso precisam saber como é que funciona aquilo a nível de CLI, não é? Porque têm que conseguir gerar aquela configuração. Isto depois pode ser muito dinâmico, porque ele pode estar a mandar o tráfego por aqui e depois estar a monitorizar aqui o round trip type e coisas do género, e quando isto baixa a partir de um determinado threshold, passar para o MPLS e por aí fora. Ok? Portanto, ver outra vez lá o videozinho, sobretudo esta parte, a parte inicial do SDN, vocês já estão carecas de saber. Depois nós também falámos no SDN, aliás, até antes disso, eu falei agora em sequência, porque isto está um bocado interligado com o Service Provider, no sentido em que no Service Provider nós vimos como é que podemos dar estes serviços específicos, e aqui o SD-WAN é depois agora como é que se eu tiver vários serviços desses, até posso ter, por exemplo, um que é baseado em MPLS, posso ter outro com 802.AH, ok? Com o AH, com o Provider Backbone Bridger, e posso usar a Ethernet com um túnel IPsec. Portanto, eu posso ter estas 3 coisas. E agora o SD-WAN é ter um controlador a controlar os routers que estão ligados dos meus vários branches para usarem estas coisas de forma dinâmica. E também para conseguir configurar estas coisas de forma dinâmica. Se está a falar com este, se está a falar com este, por aí fora. O SDN, perceber bem o OpenFlow, mas isso vocês sabem do trabalho, não é? Como é que se criam regras. Aí podemos ir para perguntas mais como temos tido nos testes mais concretas, não é? Como é que, imagino que quer fazer uma regra para esta funcionalidade, vocês conseguirem fazer a regra, ou regras. Uma pergunta que, imaginando que querem que aconteça isto ou aquilo, como é que faziam de forma geral, ou seja, que mensagens é que precisam, assim mais relacionado com o trabalho, não é? Portanto, costuma também
Aliás, naquele que eu vos dei resolvido, está uma pergunta dessas em que pede para fazer, aí qual é que é o nível que eu quero que vocês respondam naquilo. Não é preciso entrar em pormenor, ou seja, o que eu quero que vocês digam era, imagina que era para descrever uma funcionalidade parecida com a do trabalho, de ver as primeiras 3 pacotes do TCP e depois tirar as estatísticas. O que é que vocês têm que pôr na pergunta? Isto a alto nível, na resposta, têm que dizer, eu tenho que ir lá, criar uma regra que tudo o que é TCP vai para o controller, não precisam dizer específico. Neste caso, se for uma pergunta onde eu pergunto qual é que é a regra, aí vocês têm que dizer, também não precisam dizer em termos de programação, têm que dizer que o match é isto, depois tem uma instruction list, que é uma apply actions, e a lista de ações é isto, isto e isto. Não precisa ter os nomes concretos, por exemplo, não precisam de saber que podem pôr que a action é port, é output, port, não sei o quê. Não precisam de. Ou colocar a VLAN X, podem até escrever isto assim, que a outra ação é colocar a VLAN Y, não precisam de saber o nome do objeto que aquilo, por exemplo, tinha no Open Daylight. No Open Daylight, no Floodlight, desculpa. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Aí o que é que estávamos a dizer? Ao nível de dizer coisas mais gerais. Portanto, aqui, essa pergunta vocês podem ver lá na resolução que eu pus, é dizer do tipo, eu tenho uma regra que tudo o que é do TCP vai para o controlador, ok? E depois cada vez que recebo um pacote, recebo um packetino. Quando recebo o packetino, vou ver se é um dos primeiros 3 pacotes. Ok? Aí também, para o caso, como estamos a falar mais do OpenFlow, também nem é muito relevante na resposta dizerem como é que faziam isso, mas podem dizer que era com os flags ou whatever. Mas os 3 primeiros pacotes, aí o que é ao nível do teste, é dizer que nos 3 primeiros pacotes eu envio um packet out, tiro as estatísticas e envio um packet out. Ok? A partir do terceiro pacote, instalo uma regra, um flow mod, ok? E depois, quando recebo o flow removed, retiro as estatísticas finais. Portanto, a resposta era só a este nível. Portanto, o que interessa saber ali é. Eu não quero saber em termos de software. Portanto, se houver este tipo de perguntas com o OpenFlow, eu quero saber se vocês percebem o OpenFlow. Não quero que estejam ali a dizer um grande algoritmo, depois tem que fazer um if e tem que ter uma estrutura. Não, isso não me interessa, porque isto não é uma cadeira de programação. Isso interessa na parte do trabalho. Okay? Aqui na parte da teoria, interessa-me que vocês perceberem como é que eu posso usar o OpenFlow para fazer isso e o que é que eu tenho que usar em termos de ferramenta do OpenFlow para fazer isto. São estas coisas. Tem que ter uma regra inicial para receber tudo o que é TCP. Depois, anda em packetins, packet-outs nos 3 primeiros pacotes, ou seja, receba um packetin, tira as estatísticas e envia um packet-out para ele seguir o seu caminho. Ao fim do terceiro, instala uma regra. Okay? Quando a regra expira, tenho que dizer aqui que a regra tem um idle timeout. Quando a regra expira, tenho as estatísticas, estão a ver? E era uma descrição se eu perguntasse como é que tiravam as estatísticas dos 3 primeiros pacotes e depois de um fluxo TCP. Não precisavam de ir mais longe do que isto. Só tinham que dizer que era uma regra com este match forward controller, que depois os primeiros 3 era packet in, packet out, depois instalavam um flow mod com o IP de origem, IP destino, porto de origem, porto destino, e depois quando recebiam esse, sabiam que retiravam as estatísticas desse fluxo. Ok? Portanto, coisas assim. Depois, outros flavors de SDN podem usar então REST-confs, protocolos legacy. Eu dei aquele exemplo também de usar o BGP para obter informação da topologia, depois usar o Path Computation Element para. Mas aí, mais do que os pormenores, é perceber que existe essa hipótese de usar protocolos que já existem, mantendo control plane nos equipamentos e usando protocolos que já existem, ou para mudar a tabela de encaminhamento, ou para fazer mesmo configuração, que é o caso do REST-conf. Portanto, e depois isto são vários níveis, desde o mais baixo, que é este de mudar mesmo configuração, a um intermédio, que é andar a usar protocolos para tentar já injetar rotas e não sei o quê, não propriamente configuração, mas ir lá pôr rotas na tabela de encaminhamento. E depois o nível que nós usamos do OpenFlow, em que o equipamento recebe as regras todas e não tem control plane, recebe as regras todas do controlador.
P4, grandes diferenças para o OpenFlow é que o P4 ainda é nível mais abaixo, ou seja, isto nem é uma Southbound API, isto é para programar o data plane. Ok? Isto é para programar o data plane. Eu posso, com o P4, implementar uma Southbound API. Ok? Portanto, eu posso, com o P4, por exemplo, implementar o OpenFlow ou outra maneira qualquer. Mas o P4 é uma linguagem que serve para implementar Southbound APIs. Não é uma linguagem de Southbound API. Ok? É uma linguagem para programar o data plane. Portanto, atua mesmo ao nível do hardware no data plane. E serve para implementar Southbound APIs. E depois perceber muito por alto como é que ela funciona, que tem um parser que diz como é que eu descasco o pacote. Depois tem um conjunto de regras que diz o que é que eu faço com cada um do cabeçalho em termos de match e de alterações. E depois tem um deparser que volta a juntar o pacote todo para sair. E basicamente eu programo estas três coisas. Como é que eu parto o pacote, o que é que eu faço aos pedaços do pacote, como é que eu o volto a pôr junto e para onde é que ele sai. Pronto, e depois é esta parte de hoje. Ok? Perceber o que é o NFV, que é muito simples. Como é que as redes 5G são vistas hoje em dia. E isto que estivemos agora a insistir, porque a aula era muito curtinha e eu insisti bastante, porque é um bocado menos prática e eu tentei concretizar, portanto depois vejam outra vez. Perceber estes blocos, qual é a funcionalidade de cada um destes blocos, mas isto é muito, vem as informações sobre o serviço. O serviço é composto por NFVs, NFVs como é que elas e qual é a cadeia de NFVs e as necessidades de ligação de cada uma das ligações entre elas. Depois disto, em cada ponto de presença existe então o que trata de instalar o software em máquinas virtuais ou containers e a parte que cria as próprias máquinas virtuais, os próprios containers e as interliga dentro do mesmo data center. E depois ainda posso ter a outra entidade que é o WIM, que é a fazer depois a ligação através das redes de transporte. Pronto. E agora, pronto, acabamos de estar a falar sobre isto, não vale a pena estarmos a falar outra vez. E isto foi só assim muito rapidamente voltarmos aqui a recapitular a matéria, não é bem estar a tirar dúvidas nem fazer assim grandes revisões, mas é basicamente passarmos aqui pelos conceitos mais importantes de todos, não é? Da matéria toda do segundo texto. Ok? Pronto. E então ficamos por aqui. Olha. Estamos na hora. Se alguém quer perguntar alguma coisa, uns 2 minutos que faltam. Estás-me a ouvir, professor? Sim, estou. Ok. Eu precisava de saber se era possível fazer a revisão ainda do primeiro teste ou já não. Sim, muito rápida. É possível, isso ainda podemos fazer, sim. Podemos. Só porque eu tive uma nota bastante baixa e queria perceber se foram assim erros muito graves. Não percebi muito. É assim, eu não tenho agora. Podemos fazer, mas o teste, não, está no e-mail. Está no e-mail. Ou tu fizeste remotamente, foi? Fiz por mim. Pronto, então está bem, sim, no teu caso, porque o que eu ia dizer é que nós não temos. Espera aí, deixa-me só parar aqui isto depois de ficar aqui. Depois.